Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus dará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor dos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical e vimos que Pedro e João foram presos, e o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal de Judeus, chegaram para Pedro e João e disseram: vocês não podem pregar essa palavra, vocês não podem dizer que Jesus está vivo. E ameaçaram Pedro e João. Quando saíram do Sinédrio, porque eles tinham receio, o Sinédrio, composto por 71 homens, conhecedores, doutores da lei, eles tinham medo de matar Pedro e João, porque havia uma multidão que estava crendo na mensagem de que um defunto chamado Jesus não estava mais na sepultura, mas havia ressuscitado. E essa mensagem, essa convicção de fé, só foi possível ser pregada porque a própria Bíblia vai dizer em Atos que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, apareceu para os discípulos com infalíveis provas. A Bíblia é clara em dizer isso. Jesus demonstrou durante 40 dias para os discípulos de que ele não estava mais na sepultura, de que o corpo de Jesus não permaneceu mais na cruz, foi para a sepultura e lá não ficou mais. A Bíblia diz que domingo de manhã, Maria Madalena, lembrando da palavra de Jesus, de que ele ia ressuscitar, resolve fazer uma visita no sepulcro de Cristo. E quando ela chega lá, ela viu a pedra que havia sido removida, e 2 anjos estavam ali, e disseram para ela: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive para todo sempre? Depois o Senhor Jesus disse para ela: vai dizer para os meus irmãos, diga para eles que eu estou vivo. Os 2 discípulos do caminho de Emaús voltaram do encontro de Jesus e encontraram os discípulos reunidos. Eles estavam falando que Jesus estava vivo, e aqueles discípulos disseram: é verdade, Jesus está vivo, e ele nos falou quando estava indo para Emaús. Ele apareceu para nós. O problema, irmãos, para os discípulos é que esse Jesus que ressuscitara precisava ir para o céu. E aí os discípulos que foram chamados
por esse sumo pastor Jesus, agora iam ficar sozinhos. Iam ter que enfrentar a fúria de Roma, a fúria da religião daquela época, que não aceitava o ministério de Cristo, não aceitava Jesus ser o Filho de Deus. Antes de ressuscitar, o Senhor Jesus chegou para os discípulos e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu vou preparar lugar, porque eu quero, onde eu estiver, que vocês estejam comigo também. E se eu for para o pai voltar, eu vou levar vocês comigo. Então o Senhor Jesus, irmãos, Ele mesmo disse: eu vou para o pai, mas eu vou voltar. Veja, irmãos, que essa mensagem de que Jesus vai voltar não é uma mensagem de homens, não é uma invenção da cabeça de homem. O próprio Senhor Jesus falou, está aqui na palavra, e a palavra de Deus é inerrante, infalível, completa, perfeita vontade de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse: discípulos, não fiquem turbados, não se preocupe, eu vou, mas eu vou voltar. E aí, quando Jesus é assunto aos céus, irmãos, os discípulos ficam atônitos com o que estava acontecendo. Estava indo embora o Mestre, estava indo embora a ressurreição, estava indo embora a vida, estava indo embora o pão da vida, a água da vida, a porta das ovelhas, o pastor de ovelhas, o maravilhoso Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o coração dos discípulos estavam como? Aí o Senhor envia os anjos. Veja, quando Jesus ressurgiu, que a pedra foi removida do sepulcro, o Senhor enviou os anjos para dar resposta para a mulher. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele envia os anjos para chegar para os discípulos e dizer: varões galileus, por que vocês estão com os olhos fitos no céu? Não sabeis vós que esse Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai voltar? Veja, irmãos, Jesus falou e os anjos referendaram que aquela mensagem, que aquela promessa é verdadeira, de que Jesus um dia vai voltar. Ocorre, irmãos, que nós somos frágeis. Por isso que o Senhor nos assemelha como ovelhas. Nós somos limitados, esquecemos das promessas, esquecemos de muitas coisas. Mas eu queria dizer para você, meu querido, que nunca você pode esquecer de uma coisa: Jesus morreu, ressuscitou, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amados, esse assunto de que Jesus vai voltar é um assunto teologicamente muito debatido. Os irmãos que forem estudar as linhas teológicas a respeito da volta de Jesus vão ver teorias como a teoria do pré-tribulacionismo, que significa dizer Jesus voltaria antes da grande tribulação. Os irmãos vão ver teorias do mesotribulacionismo, que significa que alguns entendem pela palavra que Jesus ia voltar no meio da grande tribulação. Existe o pós-tribulacionismo, que alguns entendem que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, onde a igreja passaria pela grande tribulação.
Há aqueles que entendem que a volta de Jesus para buscar a igreja será algo secreto, num abrir e fechar de olhos, como um raio que parte do Oriente para o Ocidente. De repente, a igreja já não estará mais aqui. A igreja estará nas nuvens com Jesus. Há aqueles que entendem que será visível, que haverá os anjos que descerão nas nuvens com alarido, com trombeta, e todo olho verá que Jesus vai pisar nas nuvens e a igreja vai ser arrebatada. Há aqueles que entendem que haverá um arrebatamento total e um arrebatamento parcial, onde o arrebatamento total só aqueles que estiverem esperando, que estiverem vigiando, buscando, nos últimos momentos serão arrebatados. É o arrebatamento parcial. E existe aqueles que acreditam no arrebatamento total, que o Senhor não morreu na cruz para arrebatar simplesmente aqueles que estiverem vigiando no último momento, no último segundo, onde Jesus já está voltando e a pessoa vai estar orando e o Senhor vai levar. Irmãos, as doutrinas, as teorias no campo teológico do arrebatamento são várias, e os irmãos vão encontrar muitas delas. Mas eu não encontrei um ponto entre esses aqui que divergem. Presta atenção. Não encontrei um ponto. Hoje eu passei o dia todo lendo sobre isso aqui. Não encontrei um ponto divergente no que diz respeito do que eu vou dizer agora. Todos concordam em um assunto: Jesus vai voltar. Todos concordam num assunto: Jesus vai voltar. E eu queria dizer para os irmãos: não importa se você acha que é pré, se você acha que é meso, se você acha que é pós-tribulacionista, se você acha que a vinda dele vai ser secreta, se você acha que a vinda dele vai ser visível, que o arrebatamento vai ser total, se vai ser parcial, não importa o que você venha acreditar lendo isso aqui. O que importa é que aqui está escrito que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Meus queridos, preste atenção numa coisa: todas as palavras que Jesus falou, todas as promessas se cumpriram. O Senhor olhou para a humanidade e viu a terra numa corrupção, o homem no desamor, nos tempos de Noé. E o Senhor chegou para Noé e disse: Noé, construa uma arca para você e para toda a sua família, porque eu vou fazer cair um dilúvio sobre a terra. E se você fizer a arca e entrar nela, você e a sua família, todos serão salvos. Quem entrar na arca será salvo. Pergunto para a igreja: houve o dilúvio, sim ou não? Sim. Choveu, sim ou não? Sim. A família de Noé foi salva, sim ou não? Sim. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Isaías: eis que a virgem conceberá e dará-lhes um filho, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu pergunto à igreja: a virgem concebeu? Sim. Foi Jesus. Jesus disse assim: eu vou morrer, meus discípulos, mas não se preocupem, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu pergunto à igreja: ele morreu? Sim. E ao terceiro dia? Porque buscar entre os mortos aquele que vive para todo sempre. Ele ressuscitou. Eu estou falando aqui, irmão, de promessas, de palavras que foram dadas por Jesus, onde todas elas se cumpriram. Aí ele chega no final dos seus dias e diz: não é dado ao homem conhecer o tempo. Os discípulos disseram: Senhor, quando vai ser estabelecido o teu reino? Quando é que o Senhor vai estabelecer o reino? Ele disse: essa voz não é dado conhecer o tempo. Há um outro versículo da palavra do Senhor que está nos evangelhos, que diz assim: que nem os anjos e nem o filho sabe o dia que ele vai vir. Só o Pai sabe. Então veja, é um segredo. O que eu quero dizer é isso, irmãos: que por mais que a gente esteja preocupado em dizer que é hoje, que é amanhã, depois, é meso, é pós, é pré, o que importa não é isso não. O que importa é eu estar preparado, como se ele voltasse agora.
necessário e vai em busca dele. Jesus disse: não é dado a vós conhecer o tempo, mas o texto que nós lemos, ele vai falar de quê? Ele vai falar de uma igreja, irmãos, que estava precisando de consolo. A igreja de Tessalônica, uma igreja que precisava de consolo da parte do Senhor. E olha, irmãos, nós precisamos dizer: os dias são muito difíceis que nós estamos vivendo. Dias onde mais se tem falado é sobre a palavra de consolo. É ou não é verdade? Nós estamos vendo isso aí. Vez por outra, alguém avisa: pastor, partiu a pessoa tal. No outro dia, partiu pessoa tal. Pastor, partiu pessoa tal. Nunca se falou tanto de consolo umas para as outras pessoas, como nos tempos atuais. E aí, Paulo, escrevendo essa carta, resolveu deixar uma palavra de consolo para a igreja de Tessalônica. Ele disse: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que estão dormindo, daqueles que morreram, daqueles que partiram, para que não entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque quando a gente não tem esperança, realmente a gente cai numa tristeza, numa amargura, numa angústia, quiçá numa depressão. Eu não quero que vocês ignorem o fato do que eu vou dizer. Se nós cremos que Jesus morreu e que Ele ressuscitou, nós devemos crer também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que dormiam. Ou seja, meus irmãos, todos aqueles que partiram, entes queridos, amigos, familiares que partiram e que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, a gente não deve se preocupar. Por quê? Porque haverá um dia em que o Senhor trará cada um deles de volta, e o texto vai explicar por si só. Verso 15 diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos firmes até a vinda do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, não importa a velocidade com que você começa no Evangelho, o que importa é você chegar no fim. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Vou repetir: não importa a velocidade com que você começa no Evangelho, porque você encontra o primeiro amor, aí você quer falar de Jesus, você quer evangelizar, você quer fazer a obra que Deus está gerando no seu espírito, você quer fazer a vontade de Deus, e é aquela velocidade tremenda. Não importa essa velocidade, porque se no meio do caminho você desistir, do que valeu os primeiros passos. E isso é muito interessante falar, porque Abacuque viu o meio dos anos. O profeta menor Abacuque diz no seu livro: violência, Senhor, violência, não há justiça. Como pode isso estar acontecendo? Aviva a tua obra no meio dos anos. Porque ele é um grito profético, porque os meios dos anos, irmãos, são muito difíceis. No meio do caminho, onde muitos desistem, no meio do caminho muitas pessoas deixam de acreditar, no meio do caminho muitas pessoas perdem a esperança, no meio do caminho as pessoas não têm mais a firme convicção de que Jesus vai voltar.
E aí o texto vem dizer, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos e os que ficarmos firmes até a vinda do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, nós temos que ficar firmes até Jesus voltar. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar. O louvor que foi cantado, ele disse, vai passar, toda a sua luta vai passar, não importa o teu problema, vai passar. E o fundamento, irmãos, que nós temos, não é porque nós somos fortes, mas é porque esse Senhor, que um dia prometeu que vai voltar, Ele pode nos consolar hoje, Ele pode nos dar vitória amanhã, mas um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E diz assim, nós o que ficarmos firmes até a vinda de Jesus, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos subir primeiro. Nós não vamos subir primeiro. A Bíblia diz assim, pois dada a ordem, preste atenção, irmãos, isso é muito interessante falar, haverá uma ordem. Isso é glorioso, porque aquele que é o portador do tempo, que é Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai dar ordem. Isso mostra soberania, poder, todo poder, graça, misericórdia, amor do Senhor, que no seu trono dará ordem ao Filho e aos anjos. Ao Filho dirá, meu filho, chegou a hora. Você acredita? Você acredita? Deus do seu trono dará ordem. Seu filho está à direita. O seu filho está à direita, assentado. E ele dá ordem, filho, chegou a hora. Mas aos anjos, ele também dá ordem, com a voz de arcanjo. Arcanjos com trombetas celestiais tocarão o maior episódio da face da terra. Às vezes ficamos, irmãos, impactados com o que acontece no céu quando acontece um eclipse. Pessoas param no mundo inteiro para ver um eclipse. Eclipse total do sol. As pessoas param para ter a foto e é muito bonito mesmo. Este evento será como um raio que parte do Oriente para o Ocidente. Imagina só, amados. A Bíblia diz que será como um abrir e fechar de olhos. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagina, papai, mamãe, vovô, vovó, tio, filhos que possivelmente partiram em Jesus. Irmãos, o corpo, preste atenção que isso é glorioso, querido. O corpo, uma vez sepultado, se transformou em pó, em cinzas. Como é
que o corpo vai se transformar? Se o corpo era pó. Meditando nisso, eu só lembro do vale dos ossos secos, onde o Senhor chegou para o profeta e disse: fala aos espíritos. Quando ele estava profetizando, os ossos começaram a se juntar, a carne começou a crescer, a voltar, voltou pele, voltou olhos, voltou cabelo, e ele disse: agora profetiza aos espíritos para que eles voltem. E os espíritos voltaram e se colocou de pé um exército sobremodo numeroso. Sabe o que eu vejo isso? Rapidamente o Senhor dará ordem aos espíritos para que voltem, e o pó vão começar a voltar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, vão começar a se juntar, o espírito volta e eles já ficam de pé e já começam a ser arrebatados. E a Bíblia diz assim: e nós, porque ficarmos vivos até a vida de Cristo, teremos os nossos corpos transformados, porque o nosso corpo corruptível, melhor dizendo, será revestido da incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo não pode tangenciar, não pode mais tocar, não pode se contaminar com o pecado, e junto com aqueles que morreram, subiremos. O final do texto que lemos disse assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E a palavra é: Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa palavra. Vou ler aqui alguns textos para os amados. Diz assim, é Apocalipse, tá bom? Vou passar por eles. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Quando você chega lá, Deus vai te dar uma pedra branca, e com um novo nome. Você não vai ter mais esse nome terreno, você vai ter um novo nome na eternidade. Diz a palavra do Senhor: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Você está entendendo, irmãos? Haverá um tempo que a igreja receberá a autoridade que Jesus recebeu para julgar as nações. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e diante dos anjos. Sabe o que é isso, irmãos? Como você se apresentar diante do tribunal de Deus, Jesus vai dizer: Pai, esse aqui é meu filho. Esse aqui tem uma pedra branca, tem um novo nome, tem as vestes brancas, as vestes da santidade. Ele vai reconhecer diante do Pai e diante dos anjos. Diz a palavra: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E por fim diz a palavra: ao que vencer,
darei o direito de assentar comigo no meu trono. Isso é glorioso, amados. Jesus está dizendo: quem vencer vai assentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Meu querido, hoje você passa por lutas, hoje você passa por provas, hoje você pode estar sendo até humilhado, mas quando Jesus voltar, você vai sentar no trono da glória de Deus. Vamos louvar o Senhor, queridos, porque o Senhor é digno de adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai querido, nós te bendizemos, nós te louvamos pela esperança viva de que o Senhor colocou no nosso coração uma mensagem fiel e verdadeira. Céus e terras passarão, mas essas palavras permanecerão para todos sempre. Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque essa palavra de consolo está no nosso coração. Recebe a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor. Em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as santas, doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, amados irmãos, desde agora e para todos sempre. Amém.